Fala gurizada do Pura Física, a gente está de volta aqui para mais uma aula sobre força de atrito e o objetivo dessa aula é responder uma pergunta que é a seguinte: é possível que a força de atrito seja a favor do movimento? Ou até mais, é possível que a força de atrito seja a força responsável pelo movimento de um corpo? Para entender isso e para aprender a fazer as questões que têm relação com essa pergunta, que inclusive são as questões mais difíceis dentro de força de atrito, são questões bem difíceis, a gente vai ver no final dessa aula como resolve, é que a gente vai entender alguns conceitos nessa videoaula aqui. Antes da gente começar, fica aquele convite de sempre para tu te inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. E qualquer dúvida que tu tiver, deixa aí nos comentários que a galera aqui do canal, a comunidade que acompanha o Pura Física, vai te ajudar com certeza. Então bora lá começar, porque aqui é sempre sem enrolação, direto ao ponto. Então agora, essa parte final da nossa aula sobre força de atrito tem o objetivo de responder a seguinte pergunta: pode a força de atrito ser a favor do movimento? Ou até mais ainda, contraintuitiva pergunta: pode a força de atrito ser a força responsável pelo movimento? Eu não vou ficar aqui fazendo mistério, a resposta é sim. O objetivo aqui é entender por quê. Como que a força de atrito pode ser uma força a favor, não só a favor, como também responsável pelo movimento. E aí o exemplo clássico que tu tem que entender, que inclusive pode ser objeto aí de uma questão teórica, é o exemplo de uma pessoa caminhando. Esse exemplo é clássico, tá, pessoal? Então aqui eu peguei uma foto, tem várias pessoas caminhando, eu vou pegar essa pessoa mais aqui da frente e eu vou analisar a passada dessa pessoa. As duas superfícies que estão em contato aí são o chão e a sola do sapato da pessoa. Lembra lá da ação e reação que o cara está empurrando o chão para trás e o chão está reagindo, empurrando o cara para frente. E essa força que está empurrando o cara para frente é uma força de atrito. É a força de atrito que está para frente nessa situação e que está sendo responsável por empurrar a pessoa para frente. Porque olha só, lembra que não existe uma regra que proíba que o atrito seja contra o movimento. O atrito é contra o deslizamento relativo entre as superfícies ou contra a tendência de deslizamento. O que tu tem que pensar, como a gente viu no começo do nosso estudo sobre atrito, o que tu tem que pensar é qual é o movimento relativo entre as superfícies. Quando o cara vai dar a passada, eu vou dar um mega zoom agora aqui, ó. Quando o cara vai dar a passada, eu vou desenhar nesse vetor a tendência de deslizamento. Quando o cara dá a passada, a tendência é que o pé escorregue para trás. Essa é a tendência de deslizamento. Eu vou representar aqui como um vetor velocidade, mas não necessariamente está escorregando, tá? Então essa é a tendência de deslizamento. A superfície do tênis quer deslizar para trás. Então o atrito vai ser contra essa tendência de deslizamento, vai impedir que o tênis deslize para trás e o atrito vai então fazer uma força para frente. Surge no pé da pessoa ali, na superfície em contato, uma força de atrito para frente. E essa força é a força responsável pelo movimento da pessoa. Então está respondida a pergunta, eu já tinha respondido, sim, o atrito pode ser a favor do movimento, ele nunca pode ser a favor do deslizamento. Essa regra é inquebrável. Atrito a favor do deslizamento nunca vai acontecer. Atrito a favor do movimento pode acontecer, é o caso que a gente acabou de ver. Inclusive, como eu falei, a força de atrito é a força responsável pelo movimento aqui, que está acelerando a pessoa para frente. Então entende bem essa situação, porque ela pode ser cobrada em questões. Vamos entender um outro caso agora, que também aparece em questões, que é o caso de um bloquinho em cima de outro, de um corpo em cima do outro, que na verdade nas questões sempre são um bloquinho em cima do outro. Vamos para a figura. Nessa figura eu tenho dois blocos, um em cima do outro. Embaixo eu tenho o bloco maior, que eu dei para ele uma massa Mzão, e o bloco de cima tem uma massa Mzinho. Existe atrito entre os blocos, no meu exemplo, mas não existe atrito entre o bloco Mzão aqui e o chão.
só existe atrito entre os blocos, porque daí fica mais fácil de entender, porque é o atrito entre os blocos que eu quero analisar, que eu quero que tu entenda para conseguir resolver esse tipo de questão. Primeira situação é a seguinte: se esse conjunto estiver em repouso, se o conjunto todo estiver em repouso ou MRU, não vai existir tendência de deslizamento de um bloco sobre o outro. E aí, no caso, a força resultante, né, vai ser zero e, portanto, a força de atrito entre os blocos vai ser zero. Tá? Agora que começa a brincadeira. Agora que começa a ficar divertido. Vamos supor que eu aplique, vou até mudar de cor aqui para não confundir com a situação de repouso no MRU. Vamos supor que eu aplique sobre o bloco de baixo, e atenção, é importante entender que essa força que eu estou aplicando está no bloco de baixo. Como entre o bloco de baixo e o chão não tem atrito, esse bloco vai acabar acelerando. Na verdade, esse conjunto aí tem uma tendência a acelerar. E essa aceleração vai ser dada por força igual a massa vezes aceleração. Vai ser então a massa do bloco Mzão mais a massa do bloco Mzinho vezes a aceleração. Para eu calcular a aceleração é só fazer F dividido por Mzão mais Mzinho. Acontece que a pergunta que fica é: quem é a força que acelera o bloco Mzinho? Porque reparem, a força F que eu fiz está aplicada no bloco Mzão. E aí a gente tem que analisar o deslizamento entre as superfícies. O que acontece é que se eu puxo o bloco Mzão, ele vem aqui para frente, ó, vou puxar ele vem para frente, e é como se o bloco de cima ficasse para trás. Calma que isso não aconteceu. Eu só quero que tu entenda que a tendência é que o bloco de cima fique para trás. Uma superfície em relação à outra é como se o bloco de cima tivesse a tendência de deslizar para trás. Então, pessoal, a tendência de deslizamento está para trás do bloco de cima, a tendência de deslizamento está para trás e o atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento. Para que o bloco de cima fique em repouso em relação ao bloco de baixo e não haja deslizamento, vai surgir uma força de atrito estático para frente. Uma força de atrito estático para frente. Essa força de atrito estático que vai ser responsável por acelerar o bloco. Eu estou supondo que o bloco de cima ficou paradinho em cima do bloco de baixo. Ele não deslizou. Se ele não deslizou, o atrito que está atuando aí é o estático, porque lembra que tem que ser o movimento relativo entre as superfícies, não o movimento do bloco. Olha só, para vocês entenderem melhor, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui esse caderno, deixa eu só ver a imagem aqui para poder ver. Olha só, eu tenho aqui esse caderno, é o bloco de baixo, e em cima eu tenho o celular, é o bloco de cima. Se o conjunto é acelerado para a direita de vocês aí no vídeo, se o conjunto é acelerado, reparem que não há movimento relativo entre esta superfície e essa. Então aqui está atuando o atrito estático. E ele está atuando no mesmo sentido do movimento do conjunto, mas contra a tendência de deslizamento que é para trás aqui, é para a esquerda de vocês aí no vídeo, que nem eu expliquei ali na imagem. Beleza? Então, pessoal, nesse caso, é a força de atrito estático que é responsável por acelerar esse bloco. Claro que, como a força de atrito tem um limite, o atrito estático tem um limite, essa aceleração aqui tem um limite, porque a força de atrito estático vai ser a massa mzinho vezes a aceleração do bloco, ok? Mas como a força de atrito estático também é coeficiente vezes normal, tu não pode ter uma aceleração muito grande, porque daí a força de atrito estático vai ficar, não vai ser suficiente para acelerar esse bloco. Como assim? Vamos explicar melhor isso. Se eu faço uma força F e essa força F produz uma aceleração muito grande, o m vezes A
vai ficar maior do que a força de atrito estático e aí o bloco vai deslizar. A condição, pessoal, para que o bloco de cima fique parado sobre o bloco de baixo é que exista aí um valor máximo de aceleração possível para esse conjunto. Existe um valor máximo de aceleração para esse conjunto e esse valor máximo da aceleração depende da força de atrito estático. Se a aceleração for muito grande, o produto massa vezes aceleração vai ser muito grande, dizendo o quê? Olha, se tu quiser produzir essa aceleração nesse bloco aqui, tu vai precisar de uma força muito grande. Como o atrito estático ele tem um limite para crescer, ele não vai conseguir produzir essa aceleração muito grande e aí o bloco vai deslizar. Então existe uma aceleração máxima que o atrito estático consegue produzir para fazer com que o bloco de cima fique em repouso em relação ao bloco de baixo. E essa aceleração máxima possível que o conjunto pode ter para o bloco de cima ficar parado é o valor da força de atrito estático máximo, né? É o μ estático vezes normal, é esse cara aqui, é o valor máximo da força de atrito, dividido pela massa do bloco de cima. Essa é a condição para que o bloco de cima fique parado em repouso em relação ao bloco de baixo. Mais um exemplo. Agora, fica ligado que nas questões que a gente vai resolver, eu vou resolver questões disso aí, vocês vão aprender a resolver, então assiste as questões resolvidas para entender bem isso aqui. Mas entenda que esse é mais um caso em que a força de atrito está a favor do movimento. Ela é a força que está produzindo a aceleração a favor do movimento do bloco. Beleza? Pessoal, sobre força de atrito era isso. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo, tenha gostado da aula. Se gostou, dá o teu like, te inscreve no canal e qualquer dúvida, posta aí nos comentários que a galera que acompanha o Pura Física com certeza vai te dar uma força para tu entender e resolver essa dúvida. Eu agradeço a tua paciência até o final. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!